Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Paz. Amém. Glória a Deus. Minha voz está forte, isso ajuda. Obrigado, retorno. Amém. Pedir que você fique de pé nesse momento. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero entoar uma canção ao Senhor que vai marcar essa noite. Uma canção que é muito conhecida. Uma canção que você provavelmente já ouviu muitas vezes na sua vida. E essa é uma noite em que nós vamos falar um pouquinho mais sobre Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Eu quero que nessa noite você saia desse lugar ainda mais apaixonado pelo Espírito Santo. O salmista disse, no Salmo 42, versículo 1, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, Senhor. Porque esse salmista, ele tinha uma plena convicção de que ele precisava do Espírito Santo, ele precisava do Senhor na vida dele. Então faça dessa canção a sua oração nessa noite. Amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça, como terra seca, meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. Vem inundar o nosso coração nessa noite, Senhor. E nós oramos e pedimos, vem inundar o nosso coração com teu amor. Vem inundar o nosso coração com o teu Espírito. Vem inundar a nossa vida e fazer a nossa vida ter sentido, Deus.
Porque a nossa vida só tem sentido no Senhor. A nossa vida só tem sentido no Senhor. Agora nós estamos prontos para começar, amém? Agora você pode se sentar. E você pode abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? É linda a palavra do Senhor, linda a passagem. E nós estamos aqui agora ouvindo, através das suas palavras escritas, o apóstolo Paulo falando com a igreja que estava em Roma. E é interessante porque a carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser considerada por si só um tratado teológico. Ele fala sobre diversos temas. E Paulo era um homem muito estudado, muito conhecedor da palavra, muito inteligente, um poliglota. E a partir aqui do capítulo 3 dessa carta, ele começa a falar sobre a justificação. E aqui no capítulo 5 ele continua falando sobre isso. Então vamos voltar aqui ao versículo 1, porque está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Em primeiro lugar, vamos guardar isso no nosso coração e vamos revisar isso na nossa mente. Nós fomos justificados pelo Senhor. O que nós aprendemos com a Bíblia é que quando Jesus foi para aquela cruz, a justiça que estava sobre ele veio sobre nós. Porque o que nós temos na cruz, a cruz representa o sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus é o que nós chamamos de sacrifício vicário. O que significa vicário? Vicário significa substitutivo. Foi um sacrifício vicário, um sacrifício de substituição. Então, naquele momento, Jesus tomou o nosso lugar, nos substituiu na cruz, porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte, mas nós fomos justificados por Jesus. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Então, se ele foi para a cruz e houve uma substituição, a justiça que estava sobre ele veio sobre nós, veio sobre você, meu irmão. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê pecado. Quando Ele olha para você hoje, Ele vê justiça. Porque você foi justificado por Jesus. A justiça que estava sobre ele veio sobre você. E é por isso que está escrito: justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz, de uma forma bem arrastada, porque eu sou carioca, amém? Paz. Meus colegas de trabalho me zoam, ficam falando paz. Nós temos paz com Deus, e quando nós falamos nessa paz é porque isso tem a ver com o nosso passado, a nossa vida pregressa, a nossa vida de pecado. Hoje nós temos paz com Deus porque nós fomos justificados pela fé. Então, quando nós pensamos no nosso passado, nós podemos ficar em paz. E nessa noite, é uma noite de nos apaixonarmos ainda mais por Deus e pelo Espírito Santo. Eu quero que você guarde isso. Tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, meu irmão, é o amor de Deus por você. E quando Jesus veio, isso era a representação do amor de Deus por você, por nós.
E é por isso que Jesus veio. E Ele justificou, Ele nos substituiu. E por isso, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o pecado, Ele vê a justiça de Jesus. E é por isso que nós temos paz com Deus. Então viva essa paz na sua vida. Não permita, em momento algum, que o inferno ataque você com o seu passado. Porque se você é crente, se você entregou a sua vida para Jesus, essa palavra vale para a sua vida. Você foi justificado pela fé. Você não pode viver uma vida atacado e se sentindo mal por aquilo que você fez no passado. Porque o que a palavra nos ensina é que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Quando Deus olha para você, Ele não se lembra mais. Ele não quer pensar no seu passado. Ele não quer pensar no seu pecado. Você está livre! Livre! Você foi justificado por Jesus. Então viva essa paz. Porque é uma paz que nós devemos viver em relação ao nosso passado, que afeta o nosso presente. Porque em tudo que eu faço eu tenho liberdade para fazer. Por quê? Porque eu estou em paz. Os pecados que eu cometi não afetam mais, porque Jesus levou todos eles na cruz. Agora veja que interessante, veja o tamanho do amor desse Deus por cada um de nós. Deus se antecipou ao seu pecado. Antes de você pecar, Ele já tinha trazido remédio. Porque se nós entendemos que o plano da salvação começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, a primeira menção que Deus faz em relação a Jesus, e Ele disse, eu colocarei inimizade, Ele estava falando isso para a serpente, eu colocarei inimizade entre você e o fruto da mulher. O que Ele estava dizendo? Eu colocarei inimizade entre você, diabo, e o fruto da mulher Maria, que será Jesus. E Jesus pisou a cabeça da serpente. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a própria morte. Antes que eu pecasse, antes que eu nascesse, Ele já tinha trazido remédio para o meu pecado. Veja o tamanho do amor desse Deus. Por causa desse amor você foi justificado. E por causa desse amor você tem paz. Nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que você tem paz com Deus hoje. E aqui nós estamos falando dos frutos que todos aqueles que são justificados por Deus têm. Nós temos paz com Deus em relação ao nosso passado. Agora vamos para o versículo 2. Estamos falando de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Isso é muito interessante. Eu quero que você guarde o seguinte: quando nós falamos dessa graça que está escrita ali, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Agora estamos firmes. Deus está falando do presente. Quando nós falamos de paz, nós estamos falando de paz com Deus em relação ao nosso passado. Nós estamos em paz com o Senhor. Agora, um outro fruto daquele que é justificado pelo Senhor, nós temos pela graça. A graça nos sustenta. E essa graça, o favor imerecido de Deus, pode ser visto de diversas maneiras. E eu vou mostrar para você, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia agora. Eu vou mostrar para você três exemplos dessa graça, porque é através dessa graça que nós estamos firmes. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, coloque para mim por gentileza, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Meu irmão, um dos benefícios que você tem, porque você é justificado por Deus, você é protegido pelo poder de Deus. Você é protegido pelo poder do Senhor.
Quando você sai da sua casa, a graça do Senhor sobre a sua vida, você está protegido pelo Senhor. Existem coisas que acontecem com as pessoas lá fora, não acontecem com vocês, porque vocês estão protegidos pelo Senhor. Uma vez eu ouvi um testemunho e eu fiquei muito impactado com esse testemunho. Um ônibus no seu trajeto, muitas pessoas sentadas. De repente, entrou uma pessoa armada e anunciou o assalto. Eu vou levar tudo de todo mundo. E ele foi pegando de uma por uma. E ele assaltou quase todo mundo no ônibus. Uma pessoa passou despercebida pela vista daquele assaltante. Ele desceu e foi embora. E aquela pessoa ficou pensando: o que aconteceu? Por que ele não me assaltou? E algumas pessoas, depois que o assaltante desceu do ônibus, vieram até ela e começaram a falar com ela: o que é isso que está em volta de você? O que é isso que está em volta de você? A gente está vendo como se fosse uma camada de proteção sobre você. O assaltante não viu aquela pessoa, porque Deus fez aquela pessoa ficar invisível para ele. Deus estava protegendo aquela pessoa no ônibus. Ele levou de todo mundo, mas não levou dela. Não quer dizer que ela é a melhor pessoa do mundo. Não quer dizer que ela é a preferidinha de Jesus. Mas quer dizer que naquele momento a mão do Senhor estava sobre ela e a protegeu. O poder do Senhor protegeu aquela pessoa. E tudo que nós vivemos é para dar testemunho, meu irmão. Então você já vive em paz com Deus. Você vive firme por causa da graça de Deus. E devido ao poder do Senhor, guarde isso na sua mente. Você vive pelo poder do Senhor para que você possa testemunhar do poder do Senhor na sua vida. Então viva milagres. Tenha atenção aos milagres que você vive todos os dias. E testemunhe desses milagres. Porque Deus tem protegido você. Deus tem protegido a sua casa. Deus tem protegido o seu trabalho. Você não foi demitido porque Deus tem protegido você. Você foi promovido porque Deus tem protegido você. Testemunhe do poder de Deus. Segundo aspecto dessa graça sobre nós, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui nós temos uma das passagens mais lindas da Bíblia para mim, porque aqui nessa passagem nós entendemos qual é o ministério atual de Jesus, qual é a missão atual de Jesus. Quando Jesus veio, ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele cumpriu a sua missão. Ele nos ensinou como nós devemos viver. E ao final do seu ministério, ele se entregou na cruz. No final do seu ministério terreno, ele se entregou na cruz. E hoje, qual é o ministério de Jesus? O que ele faz hoje? Hoje, ele intercede por você. Quando você sair da sua casa amanhã e você fizer a sua oração, lembre-se disso. Eu tenho um intercessor. E o intercessor, aquele que está pedindo a Deus por mim em todo o tempo, é o próprio Jesus. Ele intercede por nós. E isso é graça do Senhor. É essa graça que nos sustenta. Não é à toa que o apóstolo Paulo mesmo disse: a tua graça me basta. Terceiro, Romanos, mesmo capítulo, versículo 15, Romanos 8, 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Na sua Bíblia deve estar escrito assim: o primeiro Espírito com letra minúscula e o segundo Espírito com letra maiúscula. Vocês não receberam um Espírito que os escravize com letra minúscula,
Mas vocês receberam o Espírito que os torna filhos, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. Vocês, eu, o Silvério que está aqui comigo, todos vocês receberam o Espírito Santo da promessa. Meu Deus! E por esse Espírito, nós fomos feitos filhos por adoção. Agora deixa eu explicar o que significa isso. O que significa essa adoção? Nessa cultura, na cultura judaica, na cultura que existia nesse tempo, a adoção, ela acontecia não somente com aquele filho que não tinha mais a presença da sua mãe biológica. Essa adoção acontecia quando a criança era apresentada no templo. E como é que funcionava isso? A criança era apresentada no templo, eles levavam um bebezinho, normalmente ali por volta do 8º dia de vida do neném. Eles levavam o bebê até o templo e deixavam o bebê no chão. Colocavam o bebê no chão. E aquele que era o pai, e aí tanto faz se era pai biológico, se era pai porque ele queria ser pai, se era pai adotivo, não importa. Ele ia até o bebê e ele pegava o bebê para ele e colocava nos braços. O que significava isso? Eu estou te adotando. Eu nunca mais vou te deixar. A partir de agora, você me pertence, você é meu filho, porque eu quero. Deus não te amou porque Ele sentiu obrigado, porque Ele te criou. Deus não te amou porque você é bonito, lindo, maravilhoso. Existem lindos e maravilhosos aqui, o pastor já falou essa noite, amém? Mas Deus te amou por quem Ele é. Ele simplesmente te amou e Ele te adotou. Ele disse: você agora é meu. E eu nunca mais vou te deixar. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Meu irmão, viva livre. Você é filho do Deus Altíssimo que quis você. Ele quis você. Ele quer você. Ele sempre vai querer você. Talvez essa semana, se em algum dia dessa semana que vai começar, que está começando hoje, se em algum momento você derramar alguma lágrima de tristeza na sua casa, lembre-se, o Deus que te ama e te adotou está lá com você. Esse é o tamanho do amor desse Deus. E essa adoção, ela acontece por meio do Espírito Santo. E nós fomos feitos filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba significa paizinho. Paizinho querido. E está escrito na palavra que nós clamamos. Eu quero que você viva isso na sua vida. Quem aqui é pai? Levante a mão. Quem aqui já viu um pequenininho chegando perto de você e abrindo os braços assim, ó? Quem já viu isso? Eu já vi. Meu irmão, poucas coisas alegram mais o coração de um papai do que ver o filhinho olhando para ele fazendo assim, ó: papai, me pega. Porque naquele momento o que ele está dizendo é: papai, eu não consigo sozinho, me leva para o alto. Papai, eu dependo do Senhor, me pega no colo. O que ele espera de nós é que nós façamos isso com ele. Que quando nós erguemos as mãos e nós clamamos, e o clamor é uma oração cheia de intensidade, e nós dizemos: pai, paizinho, eu preciso do Senhor, me ajuda. E muitas vezes a voz embarga e as palavras faltam, e Ele te pega no colo, e Ele te abraça, e Ele cuida de você. Por isso não tenha medo nunca de dizer: paizinho, cuida de mim. Paizinho, eu preciso do Senhor. Abba, Pai. Abba. E é isso que nós temos vivido com Deus.
Volte lá, por gentileza, no capítulo 5 de Romanos, ainda no versículo 2. Então vou ler novamente para nós contextualizarmos. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então nós estávamos falando até agora sobre esta graça, essa graça que nos sustenta, esta graça na qual agora estamos firmes, estamos falando do presente. Então nós falamos de paz com Deus pensando no nosso passado, nós falamos da graça do Senhor pensando no nosso presente, e agora, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos pensando no futuro. Veja como a obra de Deus é completa na sua vida. Ele pensa no seu passado e com o seu passado você pode viver em paz. Ele pensa no seu presente, pela graça capacitadora que Ele dá a você, por toda a capacitação que Ele dá a você, você pode viver firme. E em relação ao seu futuro, você pode ter esperança, porque a nossa esperança é a glória de Deus. A obra de Deus é completa na sua vida. Nós temos essa esperança. Qual é a nossa esperança? O futuro que nós viveremos com o Senhor na eternidade. O nosso futuro é viver na glória do Senhor. Essa é a nossa esperança. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Pode passar para o versículo 4, depois nós vamos voltar. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Agora vamos entender isso. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é muito estranho, porque aqui quem é que se alegra no meio do problema? Quem é que se alegra porque veio o problema? É difícil. Agora, quantos aqui são de Deus? Deus está no controle de tudo, amém ou amém? Tu acha que eu vou te dar a opção? Claro que não. Deus está no controle de tudo, amém ou amém? Deus cuida de nós, amém ou amém? Deus sabe o que faz, amém ou amém? Deus sabia que viria a Covid, amém ou amém? Ele sabe de tudo. Se eu confio nesse Deus, eu sei que a minha vida é dele, tudo que ele permite, ele sabe o que está fazendo. Se a tribulação veio, ele sabe o que está fazendo. Se o problema chegou, ele sabe o que está fazendo. Se ele sabe o que está fazendo, tudo que ele faz é para o meu bem, amém ou amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas. Não está escrito que algumas coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é por causa disso que eu posso me gloriar na tribulação. E quando nós vamos para o texto original, esse verbo gloriar, nos gloriarmos na tribulação, isso significa que nós devemos ter uma alegria enorme com a tribulação. Isso é muito estranho. De novo, isso é muito estranho. Mas se eu sei que o meu Deus cuida de mim, se eu sei que eu tenho paz com Ele em relação ao meu passado, se eu sei que a graça dele me sustenta no meu presente, se eu sei que eu tenho a esperança da glória no futuro, tudo o que eu vivo agora é uma preparação para aquilo que vai vir. Então eu posso me alegrar com a tribulação, porque se a tribulação chegou, algo fica claro, Deus está trabalhando. Se a tribulação chegou, algo fica claro, depois dessa tribulação eu vou sair mais forte. Se algo chegou até a mim, se algum problema chegou até a mim, e eu confio nesse Deus maravilhoso, eu me alegro na tribulação, porque eu sei que o Deus que permitiu, também é o Deus que vai me livrar. Agora vamos ver o processo, como é o processo da tribulação, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança.
Quantos aqui já passaram por problemas na vida? Tem gente que tem sem vontade de levantar até o pé, né? Agora o que acontece? Normalmente, quando está chegando no início da tribulação é muito difícil. Mas aí os dias vão passando e a tribulação continua. Parece que a gente se acostuma com ela. E a gente já não sente talvez tanto o efeito. Por quê? Porque se eu continuo com Deus, no meio da tribulação, Ele vai me dando força dia após dia. Eu vou me tornando mais forte e a tribulação vai se tornando mais tolerável, mais suportável. Eu suporto aquela tribulação e eu começo a vencer aquela tribulação. Quando eu chego lá no final do caminho, a tribulação terminou e eu estou mais forte. Porque a tribulação produz perseverança. Não desista no meio da tribulação. Não desista de nada do que Deus colocou no seu coração. Deus está me falando aqui, não desista do seu ministério no meio da tribulação. Você tem ministério. Você tem algo que Deus quer que você faça nessa terra. Não importa a idade que você tem, importa o plano que Deus tem. Ele tem plano para você. Não desista no meio da tribulação. E muitas vezes nós sabemos que quando a tribulação vem, é porque está chegando mais perto a realização do milagre. Então não desista no meio da tribulação. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, continue por gentileza, versículo 4. A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Se você persevera, ao final daquela tribulação você sai com um caráter aprovado. Você sai mais preparado. Você sai mais forte. Você sai mais pronto. Você sai com um caráter aprovado da tribulação. E esse caráter aprovado produz o quê? Esperança. Então, se eu passei por uma tribulação na minha vida e contei com o Senhor e saí ao final dessa tribulação mais forte, quando chegar a próxima, a minha esperança será muito maior. Porque eu já venci uma. Se eu já venci uma, eu posso vencer duas. Se eu já venci duas, eu posso vencer três. Se eu já venci três, eu posso vencer quatro e tantas quantas vierem. Porque o Deus que me sustentou na primeira não mudou da primeira para a segunda. Ele não mudou da segunda para a terceira. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele sempre vai me dar força para vencer. Agora guarde no seu coração, porque em algumas versões está escrito ali que nós temos paciência. E por muito tempo essa palavra paciência me chamou a atenção. Quando você estiver no meio da tribulação, o que Deus está pedindo para que você tenha quando Ele fala paciência, não é simplesmente que você espere. A paciência, ela não é só você esperar. A paciência é você confiar no Deus que te protege e ir à luta. Isso é paciência de verdade. A paciência não é algo simplesmente passivo. E tenha cuidado, porque muitas vezes no meio da tribulação, a nossa carne quer fazer o quê? Reclamar. A pessoa que é paciente, ela não reclama. A verdadeira paciência, ela não reclama de nada. Ela segura a onda. Permanece firme com Deus. Persevera e vai até o fim com Deus. E chega no final e vence com Deus. Essa é a verdadeira paciência. Tenha paciência. Continue firme, não reclame, aguente do lado do seu Senhor. Se você tiver que chorar, chore lá no escuro do seu quarto, lá no seu secreto. Porque tudo aquilo que você derrama de lágrima lá no seu quarto, Ele está vendo lá no alto. E tenha paciência, você vai se desenvolvendo, você vai sair dessa tribulação com caráter aprovado. Isso vai gerar esperança para você em relação ao futuro. E agora nós chegamos ao versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tudo isso que nós falamos até agora, meu irmão, a paz que nós temos com Deus, a graça que Ele nos dá, a esperança que nós temos no futuro, por causa da glória do Senhor, tudo isso é possível por causa do amor dEle por nós. Porque Ele nos amou, nós temos paz com Ele. Porque Ele nos ama,
Ele nos dá a sua graça. E porque Ele nos amou, nos ama e sempre nos amará, nós temos esperança da glória no futuro. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor. De que forma Ele derramou seu amor em nossos corações? Por meio do Espírito Santo. Quantos aqui têm o Espírito Santo dentro de você? Sabe o que você tem dentro de você? O amor de Deus. O Espírito Santo é, junto de Jesus, a maior prova do amor de Deus para conosco. O Espírito Santo, junto de Jesus, é a maior prova da graça do Senhor para conosco. Porque se a graça é um favor que nós não merecemos, o que eu entendo? Jesus, quem mereceria Jesus, meu irmão? Eu nunca vou merecer Jesus. Eu não sou merecedor de Jesus. Eu não sou merecedor de um homem que veio à terra e disse assim: o Lívio cometeu muitos pecados, mas eu vou para a cruz por ele. Ele vai ser livre, pode deixar, eu pago o preço pela vida dele, eu morro no lugar dele, mas ele vai ser livre. Foi isso que Jesus fez com você, foi isso que ele fez comigo. E Jesus falou, quando ele estava falando sobre o envio do Espírito Santo, ele falou: eu vou subir, porque se eu não subir, eu não posso enviar o Consolador. E quando ele estava falando sobre o Espírito Santo, ele estava falando sobre um substituto, alguém que continuaria a obra dele na nossa vida, aqui na terra. Certa vez eu ouvi um pastor falando isso e me chamou muita atenção. Ele falou que uma das pessoas mais esquecidas dentro da igreja é o Espírito Santo. Porque muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas falam de Jesus, mas muitas vezes as pessoas se esquecem de falar do Espírito Santo. Guarde algo na sua mente, por uma questão somente de entendimento racional do funcionamento da Trindade hoje. O nosso Deus, ele é um e ao mesmo tempo três. Ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele é Deus Espírito Santo. Quando nós pensamos no Deus Pai, nós pensamos no Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que sustenta a existência através da sua palavra. Se você está respirando nesse momento, é porque Deus está sustentando você. Se o seu coração está batendo nesse momento, é porque Deus está sustentando você. Ele sustenta você em todos os momentos, o Deus Criador. Jesus é o nosso intercessor. Nós acabamos de ler aqui. Ele é nosso Salvador. Ele veio à terra, salvou as nossas vidas e hoje Ele intercede por nós. Mas nós entendemos que Ele foi assunto, Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então nós entendemos que Deus está no céu, Jesus está no céu. Quem é que está na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado, é Ele que está dentro de você. Quando você recebe uma direção e você entende que essa é a direção de Deus, quem foi que deu a direção para você? O Espírito Santo deu a direção para você. Porque o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. Nós temos um espírito, e esse espírito que nós temos, o nosso espírito com letra minúscula, é o que se conecta com o Espírito de Deus com letra maiúscula. E esse Espírito do Senhor conhece qual é a vontade do Senhor e Ele comunica a vontade do Senhor ao nosso espírito. Quantos estão entendendo? Digam amém. É assim que funciona. Então, quando nós lemos que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, meu irmão, é Ele que tem direcionado você. É Ele que tem confortado você na sua dor. É Ele que tem trazido esperança para você. É o Espírito Santo que tem feito isso. É claro que nós entendemos que Deus está operando, sim, claro, o tempo todo. Os três estão operando o tempo todo. Mas é o Espírito Santo que habita em você. Você é a habitação do Espírito do Senhor. E agora eu começo aqui a falar sobre o que Deus me pediu para falar. Não que o resto não tenha sido, amém? Já pensou? Até agora o pastor estava só enrolando a gente. Não. Mas vamos entender o seguinte. Esse Espírito Santo que habita em você, ele é maravilhoso.
Ele te ama intensamente. E é importante que você tenha com Ele um relacionamento de intimidade. E aqui agora eu começo a falar com pessoas que receberam neste lugar uma palavra na semana passada falando sobre 3 meses de aceleramento ou 3 meses de aceleração. Quem recebeu essa palavra nesse lugar? E você em algum momento ainda está se perguntando, eu não sei como é que isso vai acontecer. Algumas pessoas já viveram esse milagre e ainda vão viver mais. Não se contente com somente um evento de aceleração. Você pode ter vários eventos de aceleração na sua vida, porque você pode ter eventos de aceleração em várias áreas da sua vida. Aceleração na área financeira, bênção. Aceleração na área familiar, bênção. Meu irmão, a pessoa da sua família que não libera perdão para você há anos, nesses 3 meses ela vai liberar. Vai haver liberação de perdão. Aquela pessoa que você achava que não tinha jeito, mas de jeito nenhum. Eu já fiz tudo, eu já falei de todas as formas, eu já orei, eu já jejuei, eu já preguei, eu já mandei carta, eu já fiz sinal de fumaça, eu já fiz de tudo. Quem disse que não pode acontecer nesses 3 meses a aceleração de milagre na sua vida? Quando nós pensamos na vida que nós temos com o Espírito Santo de Deus, eu quero que você leia comigo, e essa passagem me chama muita atenção, está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 28, coloque para mim, por gentileza. Atos, capítulo 15, versículo 28. Veja o que está acontecendo nesse momento aqui. Nós temos em Atos o início da igreja, nós sabemos que são os primeiros passos da igreja, junto com os apóstolos. Em determinado momento está escrito assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Eles estavam aqui dando orientações para o povo, mas o que chama a atenção para mim nesse versículo está escrito assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Meu irmão, aqueles homens, eles sabiam qual era a vontade do Espírito Santo. Está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles sabiam que a vontade deles era igual à vontade do Espírito Santo. Eles sabiam que o que parecia bom para eles também parecia bom ao Espírito Santo. Eles sabiam exatamente qual era o pensamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele pode ser entristecido. Ele tem vontade própria. Ele é uma pessoa. E a vontade dele era conhecida pelos apóstolos. A vontade dele era conhecida pelos discípulos dele. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus quer que você conheça a vontade dele. Quem é que sonda o coração do Senhor? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor conhece a vontade do Senhor. Você quer saber qual é a vontade do Senhor nesses 3 meses de aceleração na sua vida? Conheça e busque intimidade com o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para empresários que ainda não sabem o que vão fazer. Busque intimidade com o Espírito Santo, Ele vai te direcionar. Você não sabe como vai acontecer, mas Ele sabe. Busque intimidade com Ele e Ele vai te dizer. Busque intimidade com o Espírito Santo e Ele vai te dar a estratégia. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dizer como fazer. Ele vai te dizer o que fazer. E talvez em alguns momentos você não entenda por que Ele está mandando você fazer aquilo. Obedeça. Ele sabe o que está fazendo. Existem momentos que são como um divisor de águas na vida da gente, né? Alguns momentos da nossa vida são como um divisor de águas. Eu li um livro, eu recomendo que todos leiam esse livro. O nome do livro é Os Caçadores de Deus. Nesse livro, o pastor conta um testemunho de algo que eu nunca mais me esqueci. Havia 2 cultos na parte da manhã. Um começava às 8h30 da manhã e o outro começava às 11 horas da manhã.
Eles buscavam a presença do Senhor, buscavam o poder do Espírito Santo, até que um dia, em um culto desse, de 8:30 da manhã, o poder do Senhor desceu sobre aquele lugar, desceu sobre aquela igreja. E muitas pessoas começaram a chorar. Muitas pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. E começaram a ir à frente para se entregar para Jesus. E eram de todas as idades, até crianças estavam se arrependendo dos seus erros e estavam indo à frente para se entregar para Jesus. Naquele dia não houve ministração da palavra, porque o poder do Senhor era tão forte, tão intenso, que está escrito no livro, ele diz que o ar estava pesado, o ar estava denso, era difícil respirar, devido ao poder do Senhor naquele lugar, devido à manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Meu irmão, quando o culto de 11 horas chegou, quando chegou o horário do culto, o segundo culto, o culto de 11 horas, o culto de 8:30 não tinha terminado. E mais pessoas vinham à frente. E o pastor fez um apelo e centenas de pessoas se converteram. E ele não sabia que aquele era o primeiro de 7 apelos que ele faria naquele dia. Ele teve que fazer 7 apelos em um dia só, porque mais e mais pessoas chegavam àquele lugar. Eu vejo o dia em que o poder do Espírito Santo neste lugar será tão grande que as pessoas do posto vão vir aqui e elas vão chegar aqui chorando e elas vão dizer: existe algo nesse lugar. Eu não resisto, eu estava ali e o meu corpo se movia e eu me arrependia dos meus pecados. Porque o poder do Espírito Santo, ele ultrapassa tudo aquilo que o nosso corpo consegue aguentar. Certa vez o pastor Marcos Salles, se eu não me engano, testemunha dele, mas se não for, perdão. Ele foi convidado para ministrar em uma conferência. E estavam ele e os membros da banda, estavam dentro do elevador. E de repente entrou uma outra pessoa, um senhor. Ninguém olhando para ele, ninguém dava nada por ele. Ele entrou no elevador e todo mundo começou a ficar com vontade de chorar dentro do elevador. Todo mundo começou a se lembrar dos seus erros, começou a se arrepender dos seus pecados de novo e começou a chorar. E sentiram o poder de Deus naquele lugar. Só depois eles ficaram sabendo que aquele senhor que entrou no elevador era o pregador daquela noite. E aquele homem cheio do Espírito Santo entrou naquele elevador. E a presença do Senhor na vida dele era tão forte que todos se sentiram constrangidos pelo poder do Senhor dentro daquele elevador. Uma vez o pastor John Bevere, ele conta esse testemunho em um dos livros dele. Ele ainda não era pastor, ele era responsável por pegar os pregadores convidados. Ele ia até o aeroporto para pegar os pregadores no aeroporto e levar até a igreja. E ele chegou ao aeroporto, o pregador entrou no carro dele. E pouco depois que aquele pregador entrou no carro dele, ele começou a sentir muita vontade de chorar e sentiu a presença do Senhor. E ele falou para aquele pregador: meu Deus, eu sinto muito forte a presença de Deus. Deus está aqui, não está? Aí o pregador falou: sim, meu filho, Ele está aqui. Meu irmão, quando você chegar ao seu trabalho, quando você entrar no lugar onde você trabalha, algo diferente vai acontecer. Eu quero que você preste atenção aos sinais, porque se você está cheio do Espírito Santo, onde você chegar, algo acontece, algo diferente acontece. Porque não é por nós, é por Ele. Não é pelo que nós temos, é pelo que Ele colocou dentro de nós. Quero que você saia daqui nessa noite com essa mensagem no seu coração. Eu quero me apaixonar ainda mais pelo Espírito Santo de Deus. Para terminar, eu quero contar justamente o que essa canção que nós cantamos aqui no início, que nós vamos cantar novamente, ela diz. O que o salmista diz no Salmo 42, versículo 1 é o seguinte:
Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, Jesus. Em outras versões, talvez na sua versão está escrito assim: assim como o servo brama por águas. O servo é a corça. E esse animal, a corça, ele nos ensina muito. Muitos aqui já devem ter ouvido eu falar aqui, porque de vez em quando eu falo disso. Se eu já falei para você, é resumo, amém? Se eu não falei para você, pode ser novidade. A corça é um animal que sente muita falta d'água. Porque como é que funciona o corpo da corça? Quando a corça bebe água, o corpo dela fica protegido. Se a corça fica muito tempo sem beber água, o corpo da corça começa a exalar um odor que atrai os seus predadores. E é por isso que a corça, ela coloca, normalmente, ela percebe a existência de água a quilômetros de distância. Tamanha sensibilidade da corça em relação à água. Ela percebe que há água e ela corre em direção à água. Porque quando ela bebe água, o corpo dela para de exalar este cheiro e ela fica protegida. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, Senhor. Porque sem o Senhor, eu fico desprotegido. Porque com o Senhor, eu consigo viver. Mas sem o Senhor, eu estou perdido. Então, se você souber que a presença do Senhor está em algum lugar, vá até lá e vá correndo. É uma forma de dizer. O que eu quero dizer é: busque ao Senhor. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Ministério de Música pode subir aqui, por gentileza, para me ajudar. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ame esse Deus que te ama e que te amou primeiro. E eu tenho certeza de que você vai receber estratégia para esse tempo de aceleração. Eu tenho certeza de que você vai receber o que Deus tem para você nesse tempo de aceleração. Eu quero ouvir o seu testemunho neste lugar do tempo de aceleração na sua vida. Vamos ficar de pé.